Oi, eu sou a Gabs e hoje nós vamos conversar sobre todos os livros que eu li durante o mês de abril e também vou mostrar para vocês os livros que eu pretendo ler durante o mês de maio. Antes de começar a falar sobre os livros, eu gostaria de lembrar que o meu link da Amazon tá aqui embaixo na descrição e comprando qualquer um desses livros que eu disser pelo meu link, vocês me ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada mais por isso. Durante o mês de abril eu comecei a ler muita coisa, eu tava sentindo que eu começava e não terminava, então eu vou falar só sobre os livros que eu finalizei de fato durante o mês de abril, porque se eu for falar sobre os livros que eu comecei, a gente vai ficar aqui até amanhã. E eu não tô exagerando, tá? No meu Scooby tá lá contando que eu tô lendo 5 livros ao mesmo tempo e eu já tô ficando desesperada. Enfim. Mas foi um mês legal até eu finalizei 4 livros. Durante fevereiro e março eu tava lendo muito pouco. Eu finalizei uma história em fevereiro e eu finalizei uma história em março. Então, levando em consideração que em 2 meses eu li 2 livros, eu ter lido 4 livros durante o mês de abril foi um avanço muito bom. Então eu entendo isso como um progresso. E é aquela coisa, né? Eu tô lendo porque eu gosto de ler e não tô lendo por competição ou porque eu preciso ler determinada quantidade. E eu acho que é importante eu manter isso na minha cabeça, porque senão eu fico maluca e quero ler 1 milhão de coisas e acabo não aproveitando nada disso. Sem mais delongas, vamos falar então sobre os livros que eu li durante o mês de abril. Lembrando que eu não vou falar em ordem de leitura, tá? Eu vou falando conforme tá a pilhazinha aqui de livros do meu lado. Mas o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é O Luz do Jedi, do Charles Soule. Esse aqui foi uma releitura. Eu já até falei sobre esse livro aqui no canal faz um bom tempo. É um vídeo um pouco antiguinho, mas eu sou apaixonada por Star Wars. Eu acho que se você me conhece, você sabe. Eu tô com blusinha de Star Wars aqui. Eu gosto muito, eu sou apaixonada. É um universo que eu sou, sabe? Nossa, a Gabriele tá muito mal da cabeça, tá toda bublé. Eu vou pra Star Wars. E foi exatamente o que aconteceu. Eu tava sentindo que eu tava meio, sabe, precisando de um respiro, de um conforto, de um abraço. E aí eu peguei pra reler esse livro aqui, que é o primeiro livro da trilogia adulta, da primeira era da Alta República de Star Wars. Como é uma releitura e eu já falei sobre esse livro aqui no canal, eu vou deixar o vídeo nos cards pra vocês assistirem. Então eu não vou falar muita coisa, não vou entrar em muitos detalhes, mas foi uma releitura, ele continua sendo um livro 5 estrelas, continua sendo um livro favoritado. A gente vai ter aqui uma história que se passa na Alta República, que é uma era que se passa ali de 500 a 300 anos antes da trilogia prequel. Então o que acontece aqui basicamente não existe nos filmes que a gente conhece, né, nos filmes de Star Wars. É uma história completamente nova, personagens novos, acontecimentos novos. E aqui a gente vai ter uma era onde os Jedi são cavaleiros Jedi, né, realmente eles são heróis, eles são vistos como figuras de poder mesmo, de inspiração. Eles trabalham lado a lado com a República para manter a paz da galáxia e a gente vai ter um certo acontecimento aqui onde uma nave vai se despedaçar no hiperespaço e todo mundo fica se questionando o que tá acontecendo, porque é meio que impossível um acidente nas vias hiperespaciais. E daí, conforme essa nave se despedaça, esses fragmentos vão ameaçando sair do hiperespaço e se chocar contra planetas, contra estrelas, enfim, contra sistemas galácticos. E daí, então, a gente vai ver como os Jedi vão trabalhar nisso para fazer com que o caos seja controlado e o menor número de vidas perdidas seja garantido, né? E daí eu decidi reler esse livro porque eu gravei esse vídeo falando sobre esse livro faz um bom tempo. Nessa época eu tava meio hiperfocada, assim, em Star Wars. Eu tava numa época bem complicada, assim, e eu me afundei em Star Wars e eu li muita coisa. Eu li a Alta República toda, basicamente, da série adulta e a jovem adulta, e eu simplesmente não falei sobre os outros livros. Então eu reli esse aqui pra reler os outros e falar sobre eles com uma história fresquinha na minha cabeça. Então é isso, reli, muito bom, continua incrível, leiam Star Wars. E vamos de próximo. O segundo que eu vou falar é o A Livraria Entre Mundos, do Edward Underhill. Esse aqui foi uma surpresa, tá? Eu vou ter que estar confessando. Eu não conhecia essa história. Eu recebi um e-mail da Harlequin me convidando pra trabalhar com eles, pra falar sobre esse livro. E daí eu aceitei, eu li a sinopse, achei muito interessante. E a gente trabalhou junto, né? Eu fiz uma publicidade pra Harlequin lá no Instagram. Vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem assistir, tá muito legal. E se vocês puderem engajar no vídeo, curtir, comentar, compartilhar, me ajuda muito. E aqui no canal também, tá? Compartilha esse vídeo. Mas aqui a gente vai ter a história de um carinha chamado Darby. Ele é um
cara trans, né? Ele mora em Nova York e a vida dele tá tranquila, assim, até que ele é demitido do trabalho. E daí, essa demissão vai fazer com que ele pense sobre a vida dele, né? Com que ele repense, na verdade, sobre a vida dele, sobre as amizades, sobre ele morar em Nova York. Ele se pergunta se ele realmente tá no lugar certo. E daí vai ter toda aquela questão de, tipo, nossa, eu trabalhava num emprego que nunca foi o meu trabalho dos sonhos. Ele fez 2 faculdades, né? Ele tem 2 graduações e ele meio que não usa esses diplomas pra nada na vida dele. E daí ele vai começar a pensar se não é uma boa ideia retornar pra cidade onde ele nasceu e cresceu, que se chama Oak Falls. E daí, quando isso acontece, ele vai ligar pra mãe dele, eles vão conversar, ele vai contar toda a situação pra ela. Ela vai contar que tá de mudança, assim, ela tá pra vender a casa dela, comprou um apartamento e ela vai precisar de ajuda com a mudança. Então, o Darby vai usar isso como uma desculpa pra ir pra cidade e a gente vai acompanhar, então, esse processo, né, de ele saindo da cidade grande, que é Nova York, e voltando pra cidade onde ele cresceu, que é uma cidade pequena, e que basicamente todo mundo sabe que ele é trans só porque a mãe dele contou, sabe? E aí, quando ele volta pra essa cidadezinha, ele vai visitar a livraria Entre Mundos, que ele trabalhou quando era mais jovem, quando ele tinha 17 anos. E aí, na hora que ele passa pela porta, ele vai ver que atrás do balcão tá a versão dele mais jovem, né, de 17 anos, de quando ele trabalhava lá anos atrás. E ele vai começar a se questionar de por que isso tá acontecendo, por que ele meio que voltou no tempo. Enfim, a gente vai ter muitas questões abordadas nessa história. E eu gostei bastante. Como eu disse, foi uma história que me surpreendeu muito mesmo, assim. Eu esperava gostar pela sinopse, mas eu acho que foi um livro que conversou muito comigo. Eu acho que ser uma pessoa trans, lendo uma pessoa trans, não exatamente lidando com o fato de que é uma pessoa trans, porque isso não é um problema pra ele aqui na história, mas é um ponto importante porque ele vai se ver, né, diante a sua versão mais jovem, quando ele ainda não se entendia como uma pessoa trans, quando ele ainda tava nesse processo de se descobrir e de perceber que ele era diferente e de se taxar ali como uma pessoa esquisita e que as pessoas consideram estranha. Enfim, lendo essa história eu me vi muito no Darby. Eu gostei como o autor faz a gente pensar muitas vezes, né, durante a história em o que a gente faria se a gente ficasse de frente com a nossa versão mais jovem, sabe? O que a gente faria? O que a gente falaria pra essa versão mais jovem? Eu fiquei me questionando muito sobre isso, né? E eu acho que o que eu poderia dizer pra Gabrielle do passado, a Gabrielle de 17 anos, é que ela não sabe nada sobre a vida dela e que, embora ela seja uma gayzinha esquisita do ensino médio e que sofre bullying e que todo mundo fica fazendo piadinhas porque, enfim, tá longe de entrar em todos os padrões, né, impostos pela sociedade, pra entender que isso não é, de fato, quem a Gabrielle é, sabe? Então, enfim, foi uma leitura muito gostosa, assim, eu super indico. Não é só porque foi uma publicidade pra Harlequin, tá? Eu realmente gosto muito dessa história e eu sinto que ela vai me acompanhar por um bom tempo, assim. Eu vou passar muito tempo pensando sobre esse personagem, esses acontecimentos, sobre as reflexões que esse livro traz de fato. Então, eu acho que se você é uma pessoa trans, você vai se sentir abraçado, assim, por esse livro. Se você não é também, você vai pensar muito sobre a sua vida e eu indico de qualquer forma, tá? Você sendo trans, você sendo cis, você sendo uma pessoa. Leiam esse livro, muito gostoso. E o terceiro livro que eu vou falar, eu li no Kindle, então eu não tenho ele aqui na minha estante no momento. Foi o Onde Repousam as Mentiras, da Farida Ibik Hamid. Posso estar falando o nome dela errada, mas eu tenho quase certeza de que é assim. Eu comentei sobre esse livro no último vlog que saiu aqui, né? É um livro que eu tava lendo pro Raízes do Horror, que era a leitura do mês. Foi o meu primeiro contato com a escrita da autora, que também escreveu As de Espadas. E eu confesso que eu fiquei muito surpresa, porque não sabia o que esperar, então eu não esperava muita coisa. Mas foi um livro que me prendeu, assim, do começo ao fim. Eu fiquei obcecada pela história, pelos personagens. Aqui a gente vai acompanhar a Shady, que é uma menina órfã, e daí ela vai pro internato chamado Academia Alfred Nobel. E é basicamente um internato pra gente rica, então ela vai pra esse internato, vai conhecer a Elizabeth, que é a colega de quarto dela, né? Essa menina vai apresentar pra ela toda a instituição ali, toda a escola, né? O internato. No mesmo dia que a Shady chega, né? Depois de todo esse acontecimento, de ela ser apresentada pra academia, a Elizabeth, que é essa menina que mostra pra ela, vai desaparecer sem deixar vestígios e a gente vai ficar se questionando por que isso aconteceu.
por que justamente quando a Shady chegou a essa escola. A gente sabe que a Shady é um pouco questionável, né? Ela também se coloca durante toda a história como uma pessoa suspeita do que tá acontecendo. Então, isso é muito interessante, eu achei isso muito, muito legal, porque a autora vai colocando ali, sabe, uma coisinha e colocando todo mundo como suspeito. A gente acaba duvidando até da escola, até das pessoas que trabalham nessa instituição. E é simplesmente incrível. É muito, muito bom. É, assim, de fazer a cabeça da gente funcionar e sabe aquele meme da pessoa que tá montando um painel de investigação e tá colocando alfinete, ligando um ponto com o outro? Eu me sentia desse jeito lendo esse livro. Então, eu acho que vale muito a pena se você gosta de um thriller que vai te prender do começo ao fim e que seja aquela história que você começa a achar que tá entendendo as coisas e aí quando você passa a página você acha que já não tá entendendo mais nada. Uma loucura. Eu adorei esse livro. Foi um favoritado. Eu gostei muito da escrita da Fárida. Eu acho que ela pega essa estética Dark Academia, sabe? E transforma em algo novo, assim, porque eu tenho a impressão que normalmente a gente pega essas obras que são Dark Academia e são histórias muito elitistas, são histórias absurdamente brancas, sabe? Então, a Fárida pega isso e transforma, né? Retransforma na escrita dela e, enfim, um sabor, tá? Leiam. E aí o último livro, mas não menos importante, foi O Inferno que Nos Persegue, do Andrew Joseph White. Esse aqui também foi uma releitura. Esse foi o primeiro livro que eu li no ano de 2024. E eu reli esse ano porque ele foi a primeira leitura conjunta lá do Notas Transversas, que é o meu clube de leitura trans. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem e irem apoiar o projeto. Mas reler esse livro foi absurdamente bom. Só consegui provar o quanto eu sou apaixonada por essa história, o quanto eu amo a escrita do Andrew. E eu não poderia ficar mais feliz, né, gente? Eu acho que se vocês me seguem nas redes sociais, vocês sabem que eu simplesmente consegui entrevistar esse cara, que é um dos meus autores favoritos. A Darkside apoiou o projeto nesse primeiro mês, né, de funcionamento. Então aconteceu o sorteio de exemplares. Foi muito, muito lindo. Aqui a gente vai acompanhar o Benji, que é um jovem trans sobrevivendo em um mundo pós-apocalíptico, né? A gente tem uma realidade aqui onde os anjos causaram um apocalipse por causa de uma doença que eles chamam de dilúvio, né? Um vírus que eles espalharam pelo mundo. E o Benji vai ser basicamente um experimento, porque ele foi diretamente infectado com esse vírus para se tornar uma arma em prol dos anjos. Então a gente vai ter esse personagem sobrevivendo nesse mundo, nessa realidade que basicamente quer transformar ele em uma coisa que ele não é. E aí vai chegar um momento onde ele vai ser encontrado por algumas pessoas, né? Pelo CLA, que é o Centro de Acolhimento para Pessoas LGBTQIA+, de Easton, que é a cidade onde grande parte da história se passa, né? Acontece. E daí a gente vai ter, então, esse personagem sendo acolhido por essas pessoas e sendo respeitado por essas pessoas, coisa que ele não era nesse grupo no qual ele foi criado e tá fugindo no momento. Essa é uma história muito crua, muito sangrenta, assim, muito direta, se eu posso dizer isso. É literalmente a história de uma pessoa trans sobrevivendo num mundo que não quer a sua existência. É uma história com muitos elementos de body horror, então em vários momentos a gente vai ter cenas grotescas e muito explícitas, né, sobre como o dilúvio funciona no corpo do Benji e como ele está se tornando, a cada dia que passa, um serafim, que é essa arma que vai ser usada contra a humanidade pelos próprios anjos, né, para acabar de dizimar a população e levar os anjos às portas do céu. Esse é um livro com uma representatividade trans muito nua e crua, assim, então a gente vai ter personagens muito diversos, a gente vai ter existências sendo descritas de formas como acontecem na vida real mesmo, sabe? Então, pessoas que se identificam de formas diferentes, sobrevivendo nesse mundo e de certa forma fugindo, né, dessa seita fundamentalista e preconceituosa e absurdamente religiosa que tá caçando todo mundo e querendo impor uma certa doutrina religiosa, né? Então, super recomendo. Incrível. Eu tenho certeza que eu vou reler esse livro mais 1 milhão de vezes conforme a vida vai acontecendo. E eu quero muito ler os outros livros do autor, tá? Agora ele tá lançando lá fora o primeiro livro adulto dele, né? Esse aqui. E os outros 2 que ele escreveu são jovens adulto. E ele tá lançando agora o primeiro livro adulto que eu tô louca pra ler. Sério. Se você quiser me presentear, tá na minha wishlist. Então,
Depois de muito tempo falando sobre os livros que eu li, vamos falar rapidinho então sobre a minha TBR pro mês de maio? Eu sinceramente não sei onde eu tava com a cabeça, mas vamos lá, né? Vou começar com 2 livros então que eu li durante o mês de abril e não finalizei. O primeiro deles é O Sob a Redoma, que eu comentei com vocês, eu acho que no vlog. Mas esse é um livro que eu vou ler durante 3 meses, então... isso aqui eu devia ter lido em abril, tá? Não li, como vocês podem ver, eu tô na metade. Então, durante esse mês de maio, eu tenho que ler até aqui, ok? Eu tenho que ler aí 560 páginas, então eu acho que eu consigo. E eu tô gostando muito desse, e embora ele me estresse, porque todo mundo é problemático e eu odeio todo mundo. E eu tô gostando, tô achando a leitura mais rápida, assim. Então, eu acho que eu consigo ler tranquilamente essas 560 páginas. O segundo é o Friday Black, do Nana Kwame. Eu comecei ele e eu tô na página 82. Ele tem 217 páginas. O meu sonho é que eu consiga ler ele ainda hoje. No máximo até amanhã. Eu tô gravando esse vídeo dia 1º de maio, então eu espero ler ele aí no máximo 2 dias. E aí os outros eu vou falar bem rapidamente também, tá? Outro que eu vou botar aqui então é o Ascensão da Tempestade, que é a sequência de Luz do Jedi. Então vou ler por motivos óbvios, né, como eu já disse pra vocês, pra continuar falando sobre Star Wars em todos os lugares possíveis. Botei Nadando no Escuro, do Thomas Jedrowski, eu não sei se é assim que se fala. Esse foi um livro que eu ganhei de presente de um seguidor muito querido, então como ele é um livro muito curtinho, ele tem 230 páginas, mais ou menos, eu botei ele aqui pra ler, porque eu quero muito saber como é essa história. Eu sei que ele é um livro meio melancólico, assim, meio triste, pesado, sofrido, gays tristes, enfim, quero muito ler. Próximo que eu botei é A Impostora, de R.F. Kuang. Eu gosto muito da Kuang, eu li A Guerra da Papoula, então eu vou botar A Impostora pra ler esse mês de maio, porque ele é um livro curto, entre aspas, né, ele tem 350 páginas, e eu sempre vejo todo mundo falando que ele é muito rápido, né, você começa e termina, basicamente, então... tá aí. Próximo livro, Cleópatra e Frankenstein, da Coco Mellors. Esse é um livro que todo mundo fala que ele é muito parecido com Pessoas Normais, que eu particularmente esperava mais. Eu gostei, mas eu queria gostar mais. Mas eu vou ler esse aqui e espero gostar. E se eu não gostar, eu vou ter certeza que esse tipo de livro não funciona pra mim. E daí eu só... entrego nas mãos de Deus. O próximo que eu vou colocar aqui é One Piece, que eu me perdi aqui, não sei nem que capa é a certa, mas enfim. Eu pelo menos quero ler o primeiro volume. Essa aqui é a edição com 3 volumes, então eu pretendo ler pelo menos o primeiro volume, que tem aí 210 páginas. É um mangá, então é muito rapidinho, eu tenho certeza que se eu pegar pra ler isso aqui, eu leio, tipo, em 2 dias, todos os 3. Mas a minha meta é ler pelo menos o primeiro volume. Se eu gostar, eu vou continuar ou não. Então... próxima leitura é Tres, a Garota no Mar Esmeralda, do Brandon Sanderson. Eu tô com saudade de ler Brandon. A última leitura dele foi Palavras de Radiância, eu li no ano passado? Final do ano retrasado? Eu nem lembro mais, mas tem bastante tempo. Então, vou botar esse aqui, que é um livro curto, né? Sempre vejo as pessoas falando que ele é muito fluido. E tem aí, tipo, 400 páginas, então lerei. Ou não também, né? Vamos ter que descobrir se eu vou estar lendo tudo isso ou não. Próxima leitura, então, Discípulo Sombrio, da Chrissy Golden. Esse é um livro de Star Wars, né? Ele é inspirado em episódios não produzidos de Clone Wars. Então, quero muito ler. Essa capa é linda. Livro de Star Wars. Não preciso dar mais motivos. E o último e não menos importante, eu botei aqui Vidas Tardias, do Brandon Taylor, que eu recebi da Fósforo, né, por conta da parceria com eles esse ano. Então, eu quero muito ler esse aqui. Eu sinto que ele vai seguir uma pegada muito parecida com Nadando no Escuro. Uma pegada melancólica, pessoas LGBTQIA+, sofrendo e existindo e compartilhando isso com a gente. Então, eu acho que eu vou gostar muito. Então, esses foram os livros que eu li durante o mês de abril. E esses são os livros que eu pretendo ler durante o mês de maio. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, tanto os que eu já li quanto os que eu quero ler. Me conta também quais são os livros que você leu e quais são os livros que você quer ler durante o mês de maio. Lembrando que o link para compra de todos esses livros vai estar aqui na descrição. Comprando por ele você me ajuda muito. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um joinha, de comentar sua opinião, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Eu tô parando pra pensar agora que talvez eu corte, sei lá, 5 livros na edição desse vídeo, porque, gente, como que pode? Eu botei 10 livros. Tipo, tudo bem, eu posso usar a desculpa de que a maioria não tem nem 300 páginas, mas são 10 livros. Ai, olha...